A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, boa noite a todos. Me chamo Jorge, faço parte do grupo Esperançar e, mais uma vez, com gratidão, recebemos a oportunidade de participação neste Evangelho. Assim, hoje nós escolhemos falar sobre a importância dos nossos olhos sobre o corpo. Um tema muito bacana e sugestivo para os dias que estamos atravessando. Mas antes, vamos orar, pedindo ao Senhor Jesus que estenda sobre nós os seus braços de amor, os seus braços amorosos, como sempre o fizera. Mas hoje, diante também desses dias tumultuados, nós te queremos rogar, porque sabemos, neste mundo de Deus, muitos irmãos estão experienciando momentos difíceis. A nossa rogativa, Senhor, não pretende estar circunscrita aos amigos somente, mas a toda a humanidade que, de uma certa forma, vive a expectativa de encontrarmos dias melhores. Nós não paramos com o trabalho que nos incentiva a falar sobre os teus ensinamentos. A cada dia que passa, Mestre, sentimos que as nossas obrigações aumentam, porque um dia haveremos de solidificar a compreensão entre nós, quando olharmos determinadas situações com os olhos da alma, fazendo refletir paz, carinho, amor. Mestre, que o Evangelho desta noite seja ele feito em seu nome e se conosco agora e sempre. Para falarmos sobre a importância dos olhos para o corpo, nós vamos buscar em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, a seguinte mensagem: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, como direcionar este poder do olhar? Há pessoas que constantemente reclamam porque vieram do plano espiritual com enfermidades já codificadas em seu perispírito, esquecendo-se, todavia,
que além desse fato, que é verídico, também existem aquelas enfermidades que contraímos através do nosso próprio olhar. Tudo que vemos, contestamos, achamos que tudo está errado, observamos as coisas muitas vezes com olhares críticos, sem ressalva, aceita para aquilo que estamos vendo. E assim, que luz estaremos emitindo para o nosso corpo, se não comprometendo a nossa própria saúde? Mas há também muitos dos nossos irmãos que vivem e estampam felicidade em tudo o que fazem. Podemos então entender que esta criatura ou estas criaturas olham as coisas por um outro ângulo, o ângulo da pacificação, o ângulo da caridade, o ângulo de que tudo está em ordem e aquilo que não estiver, não é difícil colocá-las no seu prumo correto. Portanto, nós pensamos assim: é preciso reavaliarmos o nosso olhar sobre as coisas. Que bom se pudéssemos observar no amigo todas as boas prerrogativas. Que bom se pudéssemos, ao adentrar em nosso lar, na lida com os nossos familiares, dizer a eles as coisas boas que vivenciou no transcurso do seu dia. Então, essa pessoa com certeza estará sempre com a sua saúde em dia, digamos assim, porque haverá problemas na vida dela, mas com melhores condições para serem resolvidas. Esse tema, ele é muito convidativo. Portanto, nós vamos agora ouvir a nossa irmã Ana Paula, que vai nos conduzir com a parte seguinte deste Evangelho. Muito obrigado e que assim seja. Hoje estamos conversando sobre um trecho do Evangelho de Mateus, que fala sobre nossos olhos como lâmpadas do nosso corpo, que podem guiar nosso caminho na iluminação em boas escolhas, como pode mostrar que esse nosso caminho está escurecido pelas trevas. Para compreendermos melhor essa sintonia que transparecemos pelo nosso olhar e pelas ações que escolhemos em nossa vida, podemos resgatar um pouco da leitura do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, Emmanuel nos fala que a nossa mente é o espelho da vida em qualquer parte e que respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. Por isso podemos estar no momento fascinados, escravizados pela fascinação, como podemos estar abertos aos influxos benéficos que vão orientar a nossa caminhada, que vão nos mostrar purificação, renovação, iluminação. E pensando nessa sintonia, nós podemos refletir sobre como nós estamos investindo nosso poder criativo, como direcionamos esse poder criativo conforme a sintonia que temos. E aí podemos olhar juntos para a vida de Mateus, esse apóstolo que registrou esse trecho do qual nos debruçamos hoje. Mateus foi uma pessoa muito inteligente. Ele se destacou pela sua facilidade de leitura, de compreensão, de cálculo matemático. E por conta desse destaque, ele foi trabalhar como coletor de impostos. Esse trabalho lhe deu posicionamento social, lhe deu estabilidade financeira, mas também lhe trouxe a antipatia dos seus. Os judeus não viam com bons olhos as pessoas responsáveis por tirar algo deles e dar esse algo para os romanos. Então Mateus
ele recebia muita antipatia. Mas um dia ele reencontrou Jesus, ele assumiu um compromisso diante do Mestre com a Boa Nova e ele o seguiu no apostolado. E nesse encontro, a partir desse encontro, ele mudou o seu foco de vida. Ele reinvestiu a sua criatividade, a sua inteligência, o seu talento e se preocupou em registrar cada palavra do Mestre. Porque ele queria mostrar para um público-alvo que ele imaginava que teria, que aqueles registros teriam, que seriam os judeus e os judeus convertidos, que Jesus era o Messias, tão citado nas Escrituras. Por isso, diferente dos outros 3 evangelhos do Novo Testamento, que se preocupavam também com o registro histórico, com as ações do Mestre, ele se preocupou em escrever cada palavra dita. E é no Evangelho de Mateus que nós lemos com detalhes sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte. Então, Mateus passou a reinvestir o seu prazer, a sua energia. Ele ressignificou a própria vida, ele ressignificou o que ele aprendeu sobre Deus, e incorporou em si a visão amorosa que Deus trazia, e passou a olhar para as pessoas à sua volta, antes vistos como inferiores, como pessoas que tinham tanta capacidade de dar como ele tinha. E aí, pensando nesse exemplo, nessa mudança do foco criativo que Mateus fez em sua vida, o quanto estamos fazendo isso na nossa? O quanto estamos reinvestindo nossa energia, nossa criatividade, o nosso talento? Eu convido vocês a fazerem um resgate de memória sobre quando foi a última vez que vocês vivenciaram essa experiência de mudança, quando vocês descobriram algo novo e passaram a investir o seu tempo, o seu talento, seus novos sonhos. Tentem fazer esse resgate agora. Tragam a primeira lembrança que vem dessa escolha. E lembrando desse episódio, que pode ter ocorrido há muito tempo, há pouco tempo, percebam que emoção isso suscita em vocês. Que emoção suscita em cada um lembrar de algo assim, de algo que trouxe inovação para a sua vida. Essa emoção lembrada, essa emoção sentida no corpo, ela está presente hoje? Ela é algo contínuo? Como foi lembrar dessa emoção boa, suscitada por um episódio que pode ter mudado, pode ter redirecionado, pode ter ressignificado a sua vida? Como foi sentir essa emoção? A partir desse exercício, nós podemos pensar sobre como estamos reinvestindo a nossa criatividade e com o que nós estamos sintonizando. Quando Mateus preocupou-se em sintonizar com uma ascensão social, ele investiu o seu trabalho e ganhou muita animosidade, tendo que conviver todo dia com isso. Mas quando ele seguiu o Mestre, o olhar dele mudou sobre as pessoas e ele lhes devolveu amorosidade. Como nós estamos investindo hoje a nossa criatividade, o nosso amor? Com que nós estamos sintonizando? E nós não precisamos resgatar ações do passado e fazer a mesma coisa que fizemos no passado, porque isso está associado a outra identidade, a outro momento. Hoje, as pessoas que somos hoje, com tudo que aprendemos, como estamos investindo a nossa criatividade, a nossa inteligência e o nosso talento? Que possamos refletir um pouco sobre isso, a partir da partilha sobre a vida desse apóstolo. Agora vamos ouvir as reflexões que nosso amigo Áureo nos traz e tenhamos todos uma boa semana. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Áureo. Vamos continuar o nosso estudo, falar um pouco sobre os pensamentos. Há algumas semanas já havíamos
abordado a natureza dos pensamentos, como eles se constituem de um tipo de matéria que emanamos, uma onda mental que emanamos impulsionada pela intensidade da nossa vontade, que se propaga pelo fluido cósmico universal, que é a matéria primordial do universo. E quanto maior a intensidade da nossa vontade, maior a intensidade desta onda mental. Os pensamentos, eles constituem parte importante da nossa psicosfera, também chamada de aura. Essas energias que nos circundam, que são formadas pelo produto dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, emanações dos nossos corpos físico, espiritual. E é extremamente sensível à ação dos pensamentos. Então, pensamentos de raiva, inveja, ciúme, instantaneamente mudam a energia desta psicosfera, tornando-a mais opaca, mudando sua cor, seu odor, mudando a impressão que ela causa nos demais. E, por outro lado, se você tem pensamentos, por exemplo, de gratidão, de paz, de otimismo, quando você se coloca em oração, sua psicosfera se sutiliza, passa a emitir cores mais suaves, brilhantes, fazendo com que a energia circule melhor pelos seus centros de força, vitalizando todo o seu corpo. E porque daí a importância de cultivarmos o orai e vigiai durante a nossa vida. Porque ainda tendemos a oscilar, não conseguimos manter um padrão de pensamentos elevados continuadamente. Diante dos estímulos e da nossa imaturidade psicológica normal, desta fase evolutiva que vivemos, rapidamente nosso padrão de pensamento decai e tendemos a precisar nos esforçar para manter o pensamento em frequências mais elevadas. E é justamente com esse esforço do dia a dia, esforço esse que sempre é lembrado, por exemplo, por Emmanuel, quando fala que somente conseguiremos nos elevar com o esforço da subida, quando Jesus falava na porta estreita, enfim. A evolução vem através do esforço, não há outro caminho, do empenho em se buscar expansão de consciência, novos padrões de comportamento, de pensamento. E na prática, como isso funciona? Estarmos atentos, estarmos lúcidos, prestando atenção no que sentimos, no que pensamos, não entrar no automático e às vezes nem prestarmos muita atenção, mas se notarmos que adentramos em ondas de pensamento, sentimento, identificadas com sentimentos como raiva, tristeza, inveja, desesperança, questionarmos isso e usarmos a nossa razão para tentarmos mudar este padrão. Esse esforço contínuo é que nos levará a um momento em que isso será automático. Às vezes precisaremos recorrer a músicas, a mantras, enfim, a atividades que nos ajudem a mudar o padrão de pensamento. Isso cada um terá que buscar o que lhe faz bem, mas essa busca é importante porque mudando o nosso padrão de pensamentos, renovaremos a nossa psicosfera e a própria natureza do nosso corpo espiritual estará mais sutil. E ao desencarnarmos, por exemplo, os benefícios serão imediatos. Primeiro, porque conseguiremos nos desvencilhar do corpo físico mais rapidamente, a perturbação pós-desencarne será muito mais curta, nos adaptaremos ao mundo espiritual de forma bem mais rápida. Agora, se mantivermos durante toda uma vida pensamentos relacionados à vida material, à competitividade, a discussões, a brigas, a competição,
a busca incessante de prazeres e vícios, densificaremos a nossa psicosfera. Isso nos perturbará muito, ainda no corpo físico, atraindo somente vibrações semelhantes e espíritos que vibram nessa faixa, sedentos dessas vibrações, que irão ter a tendência de nos manipular para se satisfazerem. E após o desencarne, nesse estado, com a psicosfera tão densa, mal conseguiremos ter a percepção dos planos espirituais, seremos provavelmente atraídos para as zonas umbralinas, para drenar essa energia, antes de seguir o nosso caminho. Então, desde já, procuremos sutilizar as nossas vibrações no esforço diário, respeitando as nossas oscilações normais, para que aos poucos construamos uma nova realidade e o nosso corpo espiritual refletirá isso. E nas palavras de Jesus, em suas parábolas, vestiremos então a túnica nupcial para adentrarmos o festim de bodas, na figura metafórica e simbólica dessa parábola de Jesus, ou seja, a túnica espiritual, nosso corpo espiritual estará renovado, sutil, nos dando acesso às dimensões onde só existe luz, amor e paz. Mas temos que construir isso com o nosso esforço diário. E, nesta fase que estamos vivendo, não subestimemos o poder de emanarmos paz e fraternidade num período tão conturbado em vários aspectos. É uma grande forma de exercermos a caridade, a fraternidade, mesmo dentro dos nossos lares. Todo dia emanarmos paz, fraternidade para o mundo. Imagina milhões e milhões de pessoas fazendo isso. Não subestimemos a força do pensamento nas nossas vidas. E agora a Ana Lúcia continuará nossa conversa, focando um pouco mais nos sentimentos, como eles podem também ser importantíssimos para mudar o nosso padrão vibratório. Tudo é pensamento. Essa frase veio num livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Tudo é pensamento. E aí a gente começa, terminando o nosso evangelho, refletindo alguns pontos que ainda são tristes para o nosso país, né? Estamos entre os 5 países com maior índice de depressão. Claro que existem muitas causas para isso, mas sem dúvida nenhuma, uma das causas maiores são o formato dos nossos pensamentos. A maneira que pensamos contribui muito para que esse índice seja tão alto. Queremos aproveitar agora para utilizar nossa imaginação e vamos então comparar os nossos pensamentos como se nós pudéssemos fazer uma analogia entre cavalos selvagens e cavalos domados. Todo mundo já viu em filmes, né? Aqueles cavalos selvagens, livres por aquelas montanhas, né? Então vamos imaginar esses cavalos selvagens, disparados, sem nenhuma direção, sem nenhum controle, na maior velocidade, né? Geralmente esses cavalos, eles seguem um cavalo guia. Esse cavalo guia corre para um lado, todos correm também. Sem muito objetivo, eles estão livres ali e às vezes a gente vê eles passar, daqui a pouco somem. São cavalos que vão para todos os lados, na maior velocidade, sem qualquer direção, sem qualquer controle. Fazendo analogia com o pensamento, é muito daquilo que às vezes nós alimentamos em nós. Eu falo tudo mesmo que eu penso. Eu não fico segurando não. Eu abro a boca e deixo o espírito falar. Agora falando um pouquinho do cavalo domado. O cavalo domado, ele pode ser tão bonito quanto o cavalo selvagem, só que ele vai na direção e na velocidade comandada pelo condutor.
Então ele tem todo o movimento. Horas ele pode ir mais rápido, horas ele pode ir mais devagar. Ele sabe, porque ele está sendo conduzido, quando ele tem que parar, quando ele vira para a direita, quando ele vira para a esquerda. E esses cavalos domados, eles aceitam crianças no seu dorso, a jovens, idosos, e eles sabem aquilo que ele pode ir e quando ele não pode ir com tanta velocidade. Os cavalos selvagens, voltando aos nossos analogia do pensamento, não tem controle do que pensa. Não tem controle do que pensa. Então, acorda de manhã, já tem uma grande dificuldade de fazer uma ligação com o divino, né? Acorda, sempre promete, não, eu preciso acordar fazendo uma prece, fazendo uma meditação, mas já passa por cima porque o dia está tomado de agenda, de horários, de compromissos, sintoniza com o jornal da manhã, enquanto prepara o café da manhã, e acaba consumindo aquele café da manhã impregnado daquelas notícias da madrugada, os maiores crimes da madrugada, tudo o que aconteceu que não foi bom no dia anterior. Nos intervalos do jornal acontece o quê? As últimas novidades que aguçam o consumismo. Depois voltam de novo, então vem as mensagens da pandemia, os pseudos sábios achando que sabem o que estão falando sem ter conhecimento científico, e aí geralmente nós escutamos tudo aquilo e não percebemos que os nossos pensamentos estão recebendo um estímulo forte para se disparar a toda velocidade, para todos os lados. E a partir daí, começa o seu dia como se fosse um jogo de boliche. Vocês já viram que o jogo de boliche, nós temos uma pista e nós temos o objetivo, né? Derrubar os pinos lá na frente. Então, mas muitas vezes a gente joga a bola e sempre cai na canaleta. O caminho que não era para ser feito, mas cai na canaleta. Esses pensamentos tortos, pensamentos que não nos alimentam, é como se fossem esses pensamentos de canaleta. Parece que a mente já se acostuma a não usar a sua potencialidade de espírito, de amor, de querer, e joga todas as suas bolas, né, para a canaleta. Pensamento canaleta. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e a gente sempre conversa, por ter esse elo de amor, a gente fala, né? Ela fala o que pensa, eu falo também. E eu sinto ali um pensamento forte de doença, de hipocondria, de sentimento hipocondríaco. E aí o que acontece? Eu sempre falo assim, repara que o teu pensamento sempre vai para a canaleta, né? Ai, hoje eu vou no médico, será que ele vai descobrir um problema sério, um tumor? O pensamento sempre vai para a canaleta. Aí você tem que aprender a sair da canaleta, jogar a bola e fazer o ponto lá, da qual nós viemos para isso, né? Então aí a partir daí a pessoa sai, ela tomou o seu café, escutando aquelas notícias, ou já começa logo cedo a alimentar os mesmos pensamentos dos dias anteriores, que às vezes não são pensamentos tão felizes, aí começa. E aí começa a aquecer esses pensamentos diários que nos alimentam, né? Ai, meu filho, só falta hoje ele querer sair, chegar tarde, acontecer um acidente na rua, essa pandemia, o negócio, eu acho que o mundo tá acabando mesmo. Aí o índice do desemprego é muito grande, para minha idade, se eu perder meu emprego, eu não vou conseguir mais outro emprego. Nós vamos alimentando tudo isso durante o dia inteiro. É um movimento, uma velocidade. Voltem a lembrar do cavalo selvagem. É a mesma velocidade e a gente vai alimentando. E quando aquilo, no final do dia, a gente abre o nosso jornal de novo e está lá escrito tudo aquilo que a gente pensou, a gente orgulhosamente ainda diz, eu não disse que isso ia acontecer, pensamentos em disparada, mas que não consegue perceber. Então eu queria que a gente pudesse ler juntos a questão
456 do Livro dos Espíritos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então essa questão, ela nos mostra o quê? Os espíritos, eles constantemente nos rodeiam, mas eles buscam aquilo que eles têm interesse. Esse tipo de pensamento de canaleta tem algumas experiências, alguns espíritos, que se atraem para esse tipo de pensamento. Então nós temos presenças espirituais que buscam se alimentar desse tipo de pensamento. E aí vocês viram que ele fala assim, eles só buscam aquilo que tem atenção. Se o nosso pensamento muda e já não há interesse desses espíritos, não, ela anda muito tentando educar, se auto-evangelizar, não adianta. Então a gente sabe que nós atraímos muito com aquilo que nós pensamos. E esse pensamento torto, em desequilíbrio, ele alimenta o lado de lá e o lado de lá alimenta o lado de cá. Então isso é bom a gente sempre ler o Livro dos Espíritos para a gente ampliar esse entendimento. Agora nós vamos falar um pouquinho do cavalo domado. O cavalo domado são os pensamentos que estão se reeducando, né? Então, acorda. Geralmente essas pessoas já aprenderam, já se disciplinaram, assim que acordar, ter um agradecimento ao divino, através de uma meditação, através da oração, através de uma leitura do livro de cabeceira, já faz aquela leitura, através de uma música, eu busco essa sintonia de gratidão. Obrigada, Senhor, estou acordando e espero honrar esse dia a Ti, Senhor. Né? Então acorda, sintoniza às vezes com uma música, prepara seu café da manhã e aquele alimento é impregnado por aquele sentimento de amor. E aquele amor então vai para dentro em forma de alimento. Olha como é diferente do cavalo selvagem, né? Quando sai à rua, o seu pensamento que já está se disciplinando, tá? Ninguém nasce pronto, gente. Esse pensamento que às vezes a gente cai, a gente levanta, a gente vai se disciplinando no pensamento e a gente tenta não julgar as coisas da qual a gente está vivenciando fora da nossa casa. E aí a gente vê naquele vai e vem das pessoas que todos são irmãos e estão tendo uma oportunidade de mudança, de transformação e crescimento. O que será, então, que vamos fazer a partir do momento que conseguimos disciplinar os nossos pensamentos? Então, a gente vai ler agora uma questão 458 do Livro dos Espíritos. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condóem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Os espíritos sérios se condóem com os vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, os espíritos que nos cercam nos observam. Então, aqueles espíritos que estão observando que ali não haverá mais um canal aberto para zombar, para outros comandos, ele vai se distanciando dessas mentes. Enquanto isso, os espíritos amigos que sempre nos cuidam começam então a alimentar para que a gente consiga refazer a nossa história disciplinando os nossos pensamentos. Aí a gente fala, então, Ana Lúcia, eu não devo mais assistir o jornal. Não, não é isso.
O jornal, ele é informativo aos nossos espíritos, só que a gente não deve utilizar isso como a nossa linha mestra, como só, olha, eu sigo o que eu escuto no jornal e acabou. O jornal é uma informação a mais, mas nós temos muitas informações espirituais e que nós temos que dar conta também dentro de nós a partir desse movimento novo. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Muitas vezes a nossa única atitude deve ser a atitude de desistência. Mas como assim, Ana Lúcia? Que incoerência! Desistir da maneira da qual nós estamos pensando. Desistir daquele sentimento de mágoa que me faz pensar deste jeito. Muitas vezes o importante é reconhecer em nós e desistir daquela maneira que a gente vem trazendo os nossos pensamentos até agora. A insistência para seguir nos caminhos dos nossos desejos, dos nossos equívocos, sem perceber as sinalizações que a vida nos apresenta, vai nos trazer muita dor e muito sofrimento. Muitas vezes já percebemos em posturas inadequadas que nos fazem sofrer e que precisamos mudar. Às vezes a gente faz assim, eu sei que eu devia de fazer isso, mas eu não consigo, eu sei que eu tinha que ter esse tipo de comportamento, aquele tipo de pensamento. Em linguagem terapêutica, essa expressão não consigo equivale eu ainda não quero. É bom a gente pensar nisso. Por detrás de todo sentimento de incompetência, há sempre um apego inconsciente a esses pensamentos motivadores. Eu não quero mudar agora, não, dá muito trabalho, não vou conseguir. Então, todas as vezes que a gente diz assim, eu ainda não consigo, é como se a nossa sombra estivesse falando assim, eu ainda não quero mudar. Tomem cuidado com isso, né? Para fazer diferente, é preciso saber dizer basta. Preciso decidir diferente. Preciso fazer diferente. Tudo se inicia numa decisão. Quem decide corre atrás. Ninguém nasce pronto. Conquista, ela vem do nosso esforço, do caminho novo que nós queremos fazer. Nós começamos no momento que nós decidimos as coisas. Eu tenho que identificar esses pensamentos repetitivos na minha mente que me fazem sofrer. Porque esses pensamentos repetitivos, eles nasceram um dia de um sentimento mal resolvido. Nasceu do coração, daquela falta de perdão, daquele rancor, daquele melindre, daquele acho que ninguém gosta de mim. Então esse sentimento vai para a mente, se transforma num pensamento e esse pensamento movimenta a gente nessa ação equivocada. Precisamos então pensar. E a gente, para ir fechando isso, a gente quer ler a última questão, 4, 5, 9 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa questão, então, a gente fecha esse pensamento, aí todo mundo assim, ai que medo, eles estão em minha volta, eles é que comandam o meu pensamento. Você tem que estudar para saber se você quer receber essas influências do bem, eu preciso sair da canaleta e usar minha potencialidade do pensar e do amar para a gente ganhar esse jogo, né? Agora, se eu continuo
fazendo parte desse alto índice de pessoas que desistiram, que realmente não conseguem sair, lembre, você não quer sair, então você precisa repensar. E para a gente terminar, eu gostaria que vocês dessem 2 minutos de atenção a esse vídeo que conta o início da história de um espírito encarnado e que muitos de vocês conhecem, ele chama Geraldo Rufino, e que ele fez logo cedo a decisão do pensamento: vou fazer diferente. Vamos assistir, é rapidinho. O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi meu dinheiro. Eu quebrei pela primeira vez. Aí veio uma ideia, nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos as traves, mandamos a costureira fazer 2 jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro, quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei pro Geraldo, para de ir lá no preceito de ajudar lá, fica 48 horas dentro da sua firma. Se daqui 10 anos, 20 anos, se você não puder comprar o preceito, pelo menos sócia pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei para meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então vamos apresentar, então. Ele tem uma determinação e quando ele quer, nada tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela 4ª vez, só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. Lindo de ver, né? Quem quiser saber mais um pouco, na internet nós temos a história dele completa. E aí a gente volta para a primeira máxima que seu Jorge leu nessa noite, que fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então agora, para terminar, nós vamos ler o recado da semana. Começa assim: queridos e queridas do Esperançar, de muitas maneiras estamos ligados. Que bom sentir esse grupo forte e unido em causas do bem. É tão bom saber que mesmo estando em casa, continuamos conectados pelo estudo, pelo trabalho e pelo bem. A hora pede nosso testemunho do quanto aprendemos e do quanto colocamos em prática nossos papos no Evangelho do Esperançar. E observo que o trabalho, o estudo e a ação no bem tem sido o nosso fio condutor. Seja cuidando um dos outros, seja dando seu tempo e suas mãos para a causa das máscaras, que tem ajudado tanta gente, seja no estudo sério da doutrina. Saudades do encontro presencial e dos abraços, mas a certeza que estamos juntos
neste momento de recolhimento e alentador. Espero encontrá-los bem e saudáveis, com a certeza enorme de que está nascendo uma sociedade mais justa, mais solidária e mais honesta. Beijo grande e forte abraço, Roberta Petit. Obrigada, Roberta. Então nós vamos terminando com a nossa prece, terminando esse evangelho que falou um pouco sobre pensamento, e nós trouxemos hoje uma prece de um orador maravilhoso da internet, que ele chama Jorge Elahad. Eu vou ler um trechinho da prece dele para terminar. Pedimos que vocês, se quiserem, coloquem um copo de água, fechem seus olhos, evoquem a intimidade para que esse nosso encontro seja um encontro coletivo de agradecimento e de muita esperança. Então vamos à prece. Querido Senhor de nossas vidas, querido Senhor de todo o mundo, vem, Senhor de todas as coisas, e aclara diante dos nossos olhos que nossas vidas estão em Tuas mãos. Que mesmo que as nossas lágrimas sejam profundas, que a nossa solidão alcance o íntimo de nossa alma, que as nossas mentes se sintam incapazes de prosseguir pela pressão que o mundo faz sobre nós, deixa-nos neste momento sentirmos as cordas mais profundas dos nossos corações vibrarem diante do influxo do Teu amor infinito que se derrama incessantemente sobre a nossa criação. Não permitas assim que percamos a fé na Tua direção sobre o mundo. Não permite que desacreditemos que o nosso planeta é uma nau desgovernada. No fundo das nossas almas, Tua lembrança divina e todas as vezes que Tu demonstraste sua solicitude em nos socorrer para que o pior não acontecesse. Todas as vezes que Tu nos ajudastes para que não caíssemos de maneira pavorosa. Deixe, Senhor, deixe nossas almas na paz que tanto buscamos e serena nossos dias com a certeza que Tu cuida de todas as coisas, que Tu vela, Senhor, que Tu pode nos conceder de acordo com o nosso merecimento, e aquilo que por ora não merecemos, Tu há de nos conceder quando estivermos verdadeiramente em pé, rumo à imortalidade, nos caminhos que nos aguardam. Protege assim, Senhor, todos os Teus filhos sobre a face da terra. Derrama Tuas bênçãos sobre todos os lares do planeta. Guarda o coração de todos aqueles que mais padecem e protege assim as nossas almas, para que, fortalecidos de Teu amor que vem de Ti, não nos falte a certeza crescente que nossas vidas se encontram em Tuas mãos. Senhor da vida, guarda nossas almas em Teu seio bendito, não somente hoje, mas para todo o sempre. Que assim seja. Até a semana que vem. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não, o mal não, o mal não. Sempre que para você chegar